Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Graças te damos, meu Deus, pelas palavras que o teu Espírito tem para nos dar hoje. Algo de especial para o nosso crescimento, para a nossa alegria, que vai alimentar esse teu filho, esse teu escolhido de confiança e de muita fé em sua vida, a não desistir dos seus sonhos. Essa palavra hoje vem para realizar essa manutenção na tua vida, para que você não desista da sua meta, dos seus sonhos, em um nome do Senhor Jesus. Porque a fé, meu amado, é algo que não falha. A vitória é nossa, em um nome do Senhor Jesus. Louve a Ele, é nossa, em um nome de Jesus. Não desista da sua bênção. Diga, eu recebo essa palavra. Eu quero que você repita bem forte: eu não vou desistir da minha bênção, em um nome de Jesus. Eu não sei qual é, mas Deus nessa manhã usa a minha vida para te dizer: não desista. Bom ânimo. Hoje nós vamos começar um seminário sobre a fé. Então, o título da reunião de hoje chama-se A Fé, parte 1. Anote. A Fé, parte 1. Seminário. A fé que eu vou me referir nesse seminário é sobre a fé prática. A fé no sentido de coragem, de perseverança. A fé no sentido de superação, de você acreditar mais na palavra de Deus. Quando as situações são as mais adversas, quando as circunstâncias dizem que as coisas estão ruins e que os negócios estão maus e que os juros estão cada vez mais altos e que a crise está em vários setores, é desemprego, não me importa nada disso, porque eu sou um abençoado de Deus, eu estou servindo a um Deus vivo, e esse Deus vivo diz na sua palavra que muitas são as aflições do justo, mas de todas o livra o Senhor. Então, pode estar acontecendo o que for lá fora. A situação econômica lá fora pode estar do jeito que for. Você tem que ser um cristão de posição. Eu sei em quem eu tenho crido. E de todas as minhas aflições, o meu Deus vai me livrar. Porque se você não tem essa determinação, a sua carne vai começar a desanimar. Você vai se sentir amedrontado com as notícias, na televisão, nos jornais. E você vai começar também a pensar: meu Deus, o tempo todo a televisão está falando de dificuldade financeira, e queda disso, e queda daquilo, e crise para lá, e crise para cá. E eu já tenho mais de 40 anos, e agora? Você tem que assumir uma posição. Eu sei em quem eu tenho crido. Aquele que crê, Deus faz a diferença. Você pode ter 40, 50 ou mais. Se você tem intimidade com Deus, você não vai mendigar o pão. Você não vai perecer. Você não pode crer que é a economia do seu país que vai regulamentar a sua vida. Que é o dólar baixando, ou a crise no setor tal acabando, que vai regulamentar a tua vida.
O que vai regulamentar a sua vida, a sua prosperidade e a sua saúde é a sua fé. É o seu Deus Todo-Poderoso. Pode o mundo estar caindo lá fora, mas você tem que ter a certeza em quem você tem crido. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você tem que ter essa fé. A Bíblia diz no Salmo 91 que aquele que se apega com amor a Deus, esse Deus diz: Pastor Sandro, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, porque vive a minha palavra, porque está me servindo. A Bíblia também diz que aquele que satisfaz a vontade do Senhor tem os seus desejos o quê? Realizados. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então é Deus que vai regulamentar a sua vida, em todos os setores. Então não é o dinheiro, não é a economia do seu país que vai regulamentar a sua vida. Porque o dinheiro você pode ter muito hoje e amanhã ou depois não ter nada. Isso está descrito lá em Provérbios. Anote para ler. Capítulo 23, verso 5. Você hoje pode ter muito, isso ou aquilo, e amanhã não ter nada. A Bíblia diz na primeira carta de Paulo a Timóteo, 6,17, da seguinte maneira: não ponha a sua esperança na incerteza da riqueza. Estou esperando que a economia do meu país mude para a minha vida mudar, para a minha vida melhorar. Não ponha a sua esperança nisso. É em Deus. Lá diz que tem que ser em Deus, que nos ajuda em tudo. Você tem que colocar a sua vida, a sua fé, a sua confiança em algo que é firme. Deus. Você tem que ter fé em Deus. Pastor, eu tenho fé na minha carteira assinada. Pode estar assinada hoje e amanhã não mais. É em Deus. A tua fé tem que estar em Deus. Tenha fé, meu amado. A fé traz milagres. Milagres no nosso dia a dia, milagres para o nosso corpo. Em nome de Jesus. Saúde, prosperidade, livramento, proteção e tudo mais. Não esmureça com a palavra do médico, quando vem falando acerca da sua saúde. Tenha fé. Eu vou sair dessa situação. Eu vou ficar curado. Em nome de Jesus. Amém. Não esmureça. Não deixe essa palavra ruim que o médico passou para você se alojar em você, ficar aí no seu coração. Anule ela. Eu não te recebo. Eu sou mais que vencedor. Eu sou um filho de Deus, um herdeiro, um abençoado. Eu tenho a vida de Jesus em minha vida. A vida de Jesus em minha vida. E eu quero começar esse seminário sobre a fé lendo o que diz o capítulo 10, verso 35 da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Vamos começar esse seminário por essa evidência. Hebreus capítulo 10, verso 35. Diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, recompensa, vitórias, resposta de Deus para a tua vida. A fé que você deposita em Deus. Sabe o que é que toca a Deus? A tua fé. Porque Deus não é um ser de pau, nem de pedra, nem de gesso, nem de plástico. Ele é espírito. E é justamente a nossa fé que toca a Deus. Então podemos entender aqui nessa primeira leitura, nessa primeira narrativa que estamos lendo, que você tem que confiar em Deus. Mas confiar mesmo.
Um alguém que está sempre perseverando, que está sempre tentando. Não é tentar uma vez e depois desistir, não. É tentar sempre. Não abandoneis. Isso se remete a estar sempre tentando, até tomar posse. Paulo estava pregando aqui para uma igreja. Irmãos, não abandone a sua fé, a sua confiança em Deus. Se você parou de tentar, retome. Volte a tentar de novo. Em um nome do Senhor Jesus, até se apoderar do milagre. Você tem que ter sempre a esperança que o melhor vai acontecer para você. Não desista. Tenha sempre a esperança que algo vai acontecer. Eu estou servindo a Deus. Eu vou continuar tendo a esperança que algo vai acontecer. Em um nome do Senhor Jesus. Infelizmente, tem muitas pessoas que já se cansaram e já abandonaram a sua fé, a sua confiança em Deus. Se cansaram de orar, de perseverar, de tentar de novo, de vir à igreja, de ter fé em Deus, que esse Deus vai lhe responder. Tem muita gente que já cansou. Eu declaro você disposto a lutar. Até o fim. Não é porque o irmão se cansou de perseverar que você também vai parar. Tenha disposição, esteja disposto a lutar até o fim. De perseverar. Insista, continue tentando até tomar posse. A vida de José é uma lição para todos nós, sabia? Se você parar para pensar na vida de José, se você for ver, ele teve que esperar muito até chegar onde ele chegou, governador no Egito. Ele teve que levantar a cabeça e ter fé todos os dias. Pare para pensar na condição de um escravo, na rotina, no dia a dia de alguém que é escravo, que de noite tem que estar ali preso, acorrentado, e durante o dia, em trabalhos forçados, pesados. E todo dia, José tinha que ter fé em Deus e levantar a cabeça. Eu vou sair dessa situação. Ele teve que ter isso por dentro. Eu vou sair dessa situação. É mais um dia de sofrimento, mas eu vou sair dessa situação. Foi difícil. Ele foi lançado para uma terra distante. Os seus irmãos o venderam como escravo. Os seus irmãos tinham ciúme dele. Veja que a pessoa pode ter ciúme, pode ter inveja de você, mas o mal nunca prevalece contra você. Os irmãos de José tinham ciúme dele, mas aquele mal não prevaleceu contra ele. E de repente você é alguém que tem medo disso, se preocupa com isso e nem dorme por causa disso. Se tu está servindo a Deus, nenhum mal prevalece contra você, nenhuma inveja, nenhum ciúme, nada. Reina em vida, pedra viva. Durma mais e durma em paz. Sonhe com os anjos. É verdade. Eu fico num estado de nervoso, pastor, quando alguém fala mal da minha vida, eu fico sabendo. Quando eu percebo que alguém, sabe, tem inveja de mim, eu fico, sabe, pastor, mas eu sofro tanto. Nossa, cuidado, que se você... Cuidado que se você sofrer um pouco mais, você vai fazer nas calças. Mas eu sofro, pastor. Essa foi boa, viu? Saiu sem querer, viu? A posição que eu fiz aqui foi sem querer. Mas é verdade. Foi sem querer, mas é verdade. Então, esse homem estava cercado de dificuldades. Mas ele teve fé em Deus, esperança em Deus, amém? Amém. E aquele ciúme dos irmãos, aquele mal, diga, a carnalidade,
não prevaleceu. De escravo, ele chegou a ser mordomo na casa de um homem chamado Potifar e depois governador no Egito. Agora você já imaginou, já parou para pensar o tempo que José teve que esperar como escravo ali, esperando por uma mudança, o tempo, o dia todo, naquela lida, naquele trabalho escravo, o tempo que esse homem sofreu. Se põe a pensar, não foi fácil. As noites sem dormir, e mesmo assim, com todas essas dificuldades, ele esperou, ele confiou, ele teve fé em Deus. Ele foi um homem sábio no esperar. Cuidado com o inimigo, hein? A ansiedade. Antes de uma promessa acontecer, você passa pelo teste do tempo. Ele passou pelo teste do tempo antes de receber a promessa de Deus. E a gente também passa. Saiba esperar. Ah, pastor, eu já cansei de esperar. Então você já está refém de uma coisa chamada revolta. E isso vai te atrapalhar no teu relacionamento com Deus. Vai chegar um momento em sua vida que você não vai aguentar mais ouvir nada de Deus, de tão revoltado que você está. Quando a gente chega ao ponto de estar revoltado, a gente não quer que ninguém fale de esperança. Tenha esperança, tenha confiança. Se você se torna refém da revolta, você nem aguenta mais isso. Isso, para você, é quase que uma ofensa. Ah, tenha confiança em Deus, fulano. Se você deixa a revolta dominar você, entrar na sua vida, você não aguenta ninguém falar sobre isso. Tenha esperança. Saiba esperar. Tenha fé que Deus vai mudar essa situação. Porque se você não tiver, você vai sofrer. Eu recebo Deus te curando dessa revolta que talvez você esteja sentindo aí. E recebo que você vai viver dias de alegria. Dias de alívio. Deus mudou o coração dele, transformou o coração dela, trouxe cura para a minha vida, abriu portas que nenhum homem poderia abrir. O meu Deus está vivo mesmo. Abençoados, você tem que continuar crendo, mesmo com as coisas piorando. Ezequias recebeu do próprio Deus a notícia que iria morrer. Se esse homem parasse para pensar com a mente humana, bom, se Deus falou que eu vou morrer, então não adianta nem pedir para ele, não adianta nem falar com ele, não adianta nem orar. Se ele mesmo falou que eu não vou viver mais, então não existe ninguém mais que vai me safar dessa situação. Mas mesmo assim, Deus falando, tu vai morrer, ele clamou ao Senhor, ele orou, ele pediu por sua vida, ele bateu na porta. Ele teve comunhão, ele teve esperança, ele teve fé em Deus. E Deus deu para ele mais anos de vida em sua vida. Porque nós temos um corpo de carne que quer que a gente desista. Principalmente quando as coisas estão piorando. Você viu? Está piorando. A carne fala. Você está só. E está piorando. Não tem ninguém por você. E está piorando. Você não vai receber cura dessa enfermidade. Porque essa enfermidade não tem cura. Então quando surgem as situações difíceis, nós temos um corpo que fala. Nós temos uma carne que fala, que milita contra a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que você não desista. E a carne, desista. Você está só. Um corpo que quer matar o teu relacionamento com Deus.
E esse Deus, nessa manhã, usa a minha vida para te dizer: tenha bom ânimo. Erga a sua cabeça, não desista da sua bênção, em um nome do Senhor Jesus. Não desista da sua prosperidade, não desista da sua cura, não desista da transformação do seu familiar. Eu quero ver muito, pastor, a transformação do fulano. Não desista da transformação na vida dessa pessoa. Às vezes eu penso, por conhecer a luta de alguns irmãos aqui, às vezes eu penso que eu tenho mais fé do que você, no sentido da vitória nessa situação. Às vezes eu olho para a tua situação e eu penso assim: nossa, eu tenho certeza que o fulano vai vencer. Eu tenho certeza que esse milagre vai acontecer. Eu tenho certeza que esse fulano vai ser transformado por Deus. Eu tenho certeza que eu vou ver essa casa servindo ao Senhor. Que eu vou ver esse homem de Deus, essa mulher de Deus aqui, ó, transformado pelo poder de Deus. Às vezes eu penso que eu tenho mais fé do que você, por conhecer a tua luta. E às vezes você: ah, pastor, mas está tão difícil. É por isso que eu penso que às vezes eu tenho mais fé do que você. Eu recebo esse seminário mudando a tua vida. Porque a fé alimenta a vida. Quem está se sentindo aqui alimentado? Dê um glória a Deus. Glória a Deus. A fé alimenta a vida. Você está se sentindo agora alimentado. Aquela vontade de viver, aquela vontade de perseverar, de correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, de não desistir. A fé alimenta a gente por dentro. Isso é bom demais. É por isso que a Bíblia diz aqui, em Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande o quê? Galardão. Tenha você por dentro certeza. Deus é comigo. E os anjos desse Deus também. Porque José teve essa certeza. Que Deus era com ele. Passando por tudo aquilo. Mas, no entanto, Deus era com ele. E ele tinha certeza disso. Estou sofrendo, estou preso, estou num lugar distante, fui vendido como escravo. Oh, meu Deus! Mas eu tenho certeza que tu és comigo. Verso 36 do capítulo 10 da carta de Paulo aos Hebreus, prosseguindo. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, grife essa parte, a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Veja que para tomar posse da promessa, tem que haver da sua parte o quê? Um zelo para com as coisas de Deus. Um zelo. Você tem que colocar para funcionar aí dentro de você, no seu coração, o que esse Deus pede para você fazer através da minha vida. Tem que haver um zelo. Você tem que fazer a vontade desse Deus. E alcançareis a promessa. E dentre as muitas, Ele quer que você tenha fé nele, confiança nele. Que é o objeto, que é o tema da reunião de hoje. A fé. Declaro você praticando a fé, orando, perseverando, atento à palavra que vem de Deus para você. Verso 37. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Entenda esse vir como a bênção de Deus que você precisa. A resposta de Deus para a sua vida. Aquele que vem virá. Que esse Deus, em nome de Jesus, vai providenciar o que você precisa. Tenha paciência. Não seja nervoso. A revolta, volta a repetir, como também o nervosismo, traz desequilíbrio. Se uma coisa está difícil, as outras começam a piorar. Porque você está nervoso, você está revoltado. Seguindo, Paulo diz, verso 38, Hebreus 10. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Não é pelas circunstâncias. Não é pelas notícias na televisão, no jornal. É pela fé. Não é por aquilo que você está vendo na televisão. Eita, queda disso, queda daquilo, crise, desemprego, fome. Ai meu Deus, sangue de Cristo tem poder. Não é por isso. O justo vive pela fé.
Eu estou servindo a Deus. E Ele diz que o justo Ele não desampara, Ele não abandona. Verso 38 ainda. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Diga, eu recebo essa palavra. Da fé, para a conservação da alma, ou seja, para reinarmos em vida. Quer reinar em vida, meu filho? Tenha fé, tenha confiança no Senhor. A pior coisa é você não ser leal a Deus. Aqui diz que Ele não se agrada dos que retrocedem. É a Bíblia que está dizendo isso. Eu não me agrado, pastor Sandro, daquele que abandona o barco. Principalmente depois que Ele, Deus, iluminou seus olhos, te fez entender a graça genuína, que você é um eleito, um escolhido, um predestinado, um abençoado, casa de Deus, propriedade exclusiva desse Deus. E que esse Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus, destruiu todo o mal. E tantas outras coisas que você tem como conhecimento hoje, que trouxe refrigério para a sua alma, paz para o seu coração. Porque antes na religião você tinha medo de tudo, você era inseguro, você não tinha certeza da sua salvação, hoje você tem. E ninguém tira isso de você. Amém. Ninguém. O povo escolhido mesmo para a graça de Deus, esse não retrocede. Agora, se a pessoa volta para essas igrejas da lei, ela nunca entendeu a graça de Deus. Foi chamado, mas talvez não era um escolhido para a graça. Porque aquele que é escolhido mesmo, não retrocede. Porque não consegue. Ele não consegue estar num lugar que fala o tempo todo de diabo, capeta, encosto, inferno, e cuidado com a besta. Ele não aguenta ouvir isso. Aquele que foi predestinado para a palavra da graça de Deus não suporta, e dê seu tudo, e dê sua casa, dê seu carro. Se você não der tudo, Deus não abençoa. O escolhido, o predestinado para o evangelho genuíno, a graça de Deus não suporta isso. Ele não suporta. Ele não consegue. Você que está aqui é um alguém marcado por Deus, escolhido por Deus para essa graça. Amém. Louve ao Senhor. Um escolhido para a graça, ele tem consciência. Ele não consegue voltar para a lei. E ele tem consciência também que a Bíblia está revelada para ele. A Bíblia está revelada para mim. Hoje eu entendo o que antes eu não compreendia, meu Deus. Eu não consigo me submeter a esse sistema religioso. De sacrifícios e campanhas, e condenação, inferno, diabo, encosto, capeta para tudo que é lado, voando. A pessoa não consegue, porque a Bíblia está revelada. Eu declaro você permanecendo firme até o fim. Amém. Porque permanecendo aqui na palavra da graça de Deus, você vai receber todo o aviso, toda a orientação que você precisa para você e para a sua família. Então existem aqueles que retrocedem totalmente e voltam para a lei, para o sistema religioso. E já tem aquele que retrocede de forma parcial. Ah, não estou indo por causa do trabalho, eu não congrego mais por causa que eu tenho que cuidar da minha casa, e tem isso, e tem aquilo. Então fulano não está dando. Retrocedeu de forma parcial. É um retroceder também de forma parcial aquele que abandona a graça de Deus para viver essa graça do seu jeito, sem a orientação do Senhor, sem estar aqui congregando. E isso não é bom. Porque como que a pessoa vai construir um lugar seguro em si mesmo, sem ter o alimento? Sem estar aqui recebendo a palavra que sai desse púlpito, que sempre sai em uma nova glória. Como que a pessoa vai construir
dentro dela mesmo, segurança, firmeza. Se ela não está aqui, e sim em casa, não, eu leio a Bíblia, eu vou viver a graça do meu jeito. É mais um que retrocedeu também. Você retrocedeu, abençoado. Ouviu? Porque você não se submete a uma autoridade. Você não tem coração humilde para sentar como os demais, para ouvir aquilo que Deus tem para lhe dizer. Você não é humilde. Já aqui no capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo vai conceituando ainda mais a igreja de Cristo a respeito da fé. Ele vai falando mais do assunto, da importância da igreja viver a fé prática. A fé que fala da coragem, da atitude. Olha só. Capítulo 11 de Hebreus, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então você tem que esperar. E o que você está esperando vai chegar através desse evangelho que está sendo pregado aqui para você. Tem essa também. Não precisa você voltar para o sistema religioso. Seja perseverante que aqui Deus vai te dar. Mas eu tenho pressa. Eu quero um milagre urgente. As coisas acontecem no tempo de Papai Deus. E eu aconselho que você espere em silêncio. Às vezes a pessoa espera contando para todo mundo. Olha, fulano, eu estou esperando que aconteça isso. E olha, Beltrano, eu estou esperando que aconteça aquilo. Ah, vem cá, Bernadette, eu preciso te contar o que eu estou esperando. Eu aconselho que você espere em silêncio. É ruim viver assim, contando para todo mundo. Nessa que você está contando para todo mundo, que você está esperando, você pode ouvir palavras desanimadoras, mesmo que você não creia. Você não crê, mas ela veio. E fica às vezes na mente aquela palavra de desânimo. E de vez em quando você lembra. Por isso que é bom você esperar pela promessa de Deus, por aquilo que você aguarda de Deus, em silêncio. Seja mais reservado naquilo que você deseja, naquilo que você espera de Deus, para não ouvir opinião de quem não está vivendo o reino de Deus, que não está na mesma fé que você. Seguindo, verso 2 do capítulo 11 de Hebreus. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé souberam esperar. É necessário saber esperar, abençoados. O capítulo 11, o tempo todo fala dos heróis da fé. E que Noé foi livrado, e que Abraão tomou posse, e que Abel foi bem-aventurado, e muitos outros. Mas todos eles souberam esperar. Você não vê na Bíblia nenhum deles dizendo, olha, eu cansei, Deus, eu desisto. A gente não vê nos heróis da fé desânimo. A vida deles tomada pelo desânimo. E nem sempre tem pessoas que sabem esperar. Eu recebo todos vocês, e quem está me ouvindo agora, aprendendo a lidar com o tempo de Deus. Porque senão você vai ser mais um revoltado nesse mundo aí. Mais um que desistiu de ter comunhão com Deus. Ah, eu abandonei tudo. Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada. Você vai ser mais um. E o nosso Deus não quer que você seja mais um no meio desse povo sofrido, no meio desse povo revoltado. Deus existe, milagres existem, e você vai tomar posse do seu. E você vai tomar posse do seu. Grandes coisas Deus tem para você. Agora o que te resta é ter paciência para esperar. Em o nome do Senhor Jesus. Deus vai fazer maravilhas em nossas vidas.
Você vai testemunhar coisas grandes que está a caminho. Está bem pertinho. Logo, logo você vai testemunhar essa vitória. Logo, logo você vai chegar para mim, pastor, eu tomei posse. Em nome de Jesus. Verso 3 do capítulo 11 de Hebreus. E assim diz o verso 3. Do capítulo 11 de Hebreus. Prosseguindo, Paulo diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso é muito importante. Que fé é essa, pastor? É a fé que diz, eu estou curado. Eu já me vejo livre dessa cama. Eu já me vejo andando. Primeiro você desenha isso, idealiza na mente e declara. É o caso de você olhar para a sua casa. Ô pastor, está caindo os pedaços. Mas quando eu olho assim eu já vejo aquilo consertado, aquilo arrumado. É justamente sobre essa fé que Paulo está falando aqui. Você não está vendo, mas por dentro você está crendo que vai acontecer. Eu estou aqui nessa cama, enfermo, mas eu já me vejo livre dessa cama. Eu já me vejo andando, livre dessa cadeira de rodas, livre dessa muleta, livre desses medicamentos, que está mais me dopando do que me ajudando. Eu me vejo livre de tudo isso. Isso é fé. Essa é a fé que Paulo está falando aqui. Eu creio, eu não estou vendo, mas eu já vejo, eu já recebo que o milagre está acontecendo. A saúde, o livramento, a promoção lá no meu trabalho, eu já vejo esse milagre acontecendo. Eu vou prosperar, porque eu tenho sido fiel ao meu Deus. Hoje é o melhor dia da minha vida. Eu vou ser livrado desse momento difícil. O exercício da fé produz os milagres. Comece a exercitar a fé desse jeito. Comece a projetar. Você exercitar a sua fé é uma coisa poderosa. É uma coisa que não falha. Jesus falou o tempo todo que a fé é uma coisa que não falha. Procure meditar nas palavras do Senhor Jesus nos dias de sua carne. O tempo todo ele falou para as pessoas, olha, a tua fé te curou. A fé é uma coisa que não falha. Por isso que eu estou falando dela hoje. Quem é que está aqui pregando para nós acerca da fé prática? O apóstolo da graça, Paulo. O ministério de Paulo não era um ministério que ele só pregava duas coisas, não. Que a antiga aliança, a lei, foi abolida, cancelada, anulada. E que hoje temos que viver o pacto da graça, a nova aliança. O ministério dele não se resumia apenas a duas pregações. Paulo falava acerca de tudo. Perdão, perseverança, paciência, amor, congregar, fé, como estamos aprendendo hoje. Entenda isso também. Porque tem ministérios que acham que o ministério de Paulo se resumia apenas a pregar duas coisas. A graça é bênção e a lei é maldição. A graça é bênção e a lei é maldição. A graça é bênção e a lei é maldição. Que ele ficou o tempo todo só falando disso. Que ele escreveu 14 epístolas só falando disso. Está na hora de você ler melhor a Bíblia, pastor. Porque Paulo não pregou só isso não, hein? Não me vem com essa. Porque tem pastores que estão me ouvindo nesse momento. E que precisam entender isso que nós estamos entendendo. O justo de Deus tem que fazer uma manutenção na sua vida com a fé, todos os dias, de levantar a cabeça, de ter fé, que a sua hora, o seu momento vai chegar. Essa palavra vem hoje para essa manutenção, e não apenas que você deve conhecer a doutrina. Nós aqui ensinamos a doutrina para você, mas também tudo que Paulo pregou. Então, como eu estava falando, a fé é uma coisa que não falha. E já agradeça, ponto importante. Tenha na sua mente a certeza, eu já recebi, eu já tomei posse. Porque Deus usou o profeta Isaías para nos dar o seguinte entendimento.
Assim como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Está pensando? Está desenhando na sua cabeça como que você quer? Então vai acontecer. Agora, detalhe importante, seja específico naquilo que você quer. Fale para Deus com clareza o que você quer. Por exemplo, se você que é solteira ou solteiro, você tem que ser específico. Você não pode ser do tipo que fala: ah, Senhor, eu quero uma mulher na minha vida, eu quero uma pessoa na minha vida. Não, não pode ser assim. Você tem que dizer como você quer. Agora eu vou mudar um pouco a conversa que nós estamos tendo aqui. Específico. Porque pode aparecer uma pessoa na sua vida, um homem ou uma mulher, que pode ser a desgraça da sua vida se você não for específico na hora que você pede as coisas para Deus. Não pode ser de qualquer jeito, porque pode acontecer de qualquer jeito. Se você quer alguém, você tem que falar como você quer. Eu quero assim, assim. Uma pessoa boa, que tenha essa qualidade e essa virtude para mim. Específico. Eu quero assim, meu Senhor. E eu vou esperar. Em nome de Jesus. Não vou deixar nenhuma tranqueira entrar na minha vida. Porque de qualquer jeito só vai desgraçar a sua vida. Não é porque você está solteiro que você vai virar um desesperado. Ah, meu Deus, coloca qualquer um. Contanto que eu não fique só. Meu filho, antes só do que mal acompanhado. Se aparece um Toninho da vida na tua vida, daquele que só quer estar lá no bar, olhando, né? Para a irmãzinha que está sempre passando. Qual a alegria que você vai ter? Qual a felicidade que você vai ter? Nenhuma. Pense nisso. Não peça nada de qualquer maneira, porque você pode receber de qualquer maneira. Quero uma mulher de Deus, Senhor, assim, um homem de Deus, convertido, que queira trilhar o mesmo caminho da fé que eu estou trilhando. E esperar. Se você quer um lugar, um cargo, um outro exemplo a se pensar, melhor aonde você trabalha, seria muito bom que você orasse assim: eu quero um lugar melhor e eu quero que a pessoa que está no lugar para o qual eu vou suba mais. Porque eu quero ir para aquele lugar que aquela pessoa está. Portanto, eu recebo que ela suba mais para eu ficar ali. Que ela cresça mais. Até essa ética, até essa consciência, você precisa ter para crescer financeiramente. Porque você não pode ser do tipo que cresce em cima dos outros. Eu quero crescer aqui dentro, eu recebo que aquele fulano caia e saia do meu caminho. Ó Deus, se tiver que matar, mata mesmo, porque eu quero aquele lugar. Eu quero chegar ali. Se tiver que morrer, que morra, quebra a perna, fica aleijado, que alguma coisa aconteça, mas eu quero aquele lugar. Cuidado. Que aquilo que a gente planta volta, né? Você deseja tanto que o outro fique aleijado, você pode colher isso aí. Cuidado. Você tem que ter essa consciência, essa sabedoria de pedir que a pessoa cresça e você também. Continuando, veja o que o apóstolo Paulo continua dizendo. Verso agora de número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. O que ele fez agradou tanto a Deus, que esse proceder alcançou a nossa vida como ensinamento. Veja que nessa evidência do verso 4, até para você ofertar para Deus, você tem que ter o quê? Fé. Abel teve fé. A gente tem que ter fé para tudo, até para dar oferta para Deus. Sem fé não acontece. O que eu estou lendo aqui é a Bíblia. Tem pessoas que até dizem: eu creio que Deus pode fazer isso e aquilo, coisas maravilhosas em minha vida, principalmente nas minhas finanças. Mas na hora do fazer, ela não faz a sua parte. Ela não tem confiança de semear com fé. Ela crê, mas na hora do fazer ela não confia. Ela não tem fé. Abel teve. Eu declaro você tendo. Verso 5. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte,
Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ele agradou a Deus, abençoados. O homem não viu a morte. Enoque buscava a Deus na sua intimidade. Ele tinha fé em Deus. Veja que a fé, o tempo todo, se faz presente aqui na leitura, produzindo milagres, livramentos, orientando os homens de Deus, conduzindo em triunfo os homens de Deus. A fé agradando a Deus, uma fé que agrada a Deus. O tempo todo a gente vê isso aqui. Verso de número 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você tem que buscar a Deus. E como que eu busco a Deus, pastor? Se Ele já está dentro de mim, no meu louvor, nas minhas orações, na minha intimidade com esse Deus. Em Ti, Senhor, eu ponho a minha confiança. Em Ti, meu Senhor, eu ponho a minha confiança. É assim que se busca Deus, em graça. No sistema religioso, as pessoas ficam procurando Deus na rosa, no martelo ungido, na varinha, na pedrinha branca, na arca da aliança, no pano, no lençol, na fronha, no chinelo, no sal, no açúcar, no sabonete. Aqui é em espírito. Através da sua fé você toca a Deus. Uma coisa que eu quero aconselhar todos vocês. Um resumo de tudo que a gente aprendeu até agora, nessa parte 1. A fé. Cuidado para não acreditar mais nas circunstâncias do que em Deus. Saiba esperar. Lembre-se de José, o exemplo que eu dei para vocês. José teve que esperar muito. Pense bem no que José passou. Ele poderia ter desistido da fé dele em Deus. Mas ele nunca desistiu. E foi honrado por Deus. Eu recebo todos vocês dando muitos testemunhos com essa palavra que você recebeu hoje. Que você alcance aquilo que você está desejando em nome de Jesus. E quero convidar você a estar de pé para a gente determinar, chamar à existência as coisas que não são para que passem a existir. Em o nome do Senhor Jesus. Fique de pé. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Com seus olhos fechados, pense. O que é a coisa mais urgente na sua vida? O que é que você mais precisa? O que é que você quer? E como você quer? Pense. Eu quero que nesse momento você pense. Exercite a sua fé através do pensamento, em o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos ensinou que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então projete e através de seu pensamento chame a existência. Agora pense em uma coisa de cada vez que você quer que aconteça. Isso.
Uma coisa de cada vez. Vá pensando. Agora, nesse momento, abençoado de Deus, e você que me ouve também, comece a falar. Eu chamo à existência esse milagre em minha vida. Isso. Comece a falar. Uma coisa por vez. Comece a chamar à existência. Isso. Exercitando essa fé em Deus. Eu recebo nesse momento Deus colocando um anjo para ministrar em favor dessa causa, em favor dessa situação em tua vida agora. Em nome de Jesus. Isso. Coloca os teus anjos, Senhor, a ministrar em favor do teu povo escolhido e abençoado. Declare. Confesse. Eu recebo a minha cura. Eu me recebo prosperando. Eu recebo a transformação dessa pessoa em minha casa. Determine isso. Você que tem certeza que Deus é com você, declare isso. Isso. Você que tem certeza, Pastor Sandro, eu tenho certeza que Deus é comigo. E eu já recebo. Que eu já tomei posse. Então comece a agradecer a Deus. Já comece a agradecer a Deus. Se essa é a sua fé, já agradeça. Eu já agradeço, Senhor. Essa vitória já me pertence. Eu já tomei posse, em o nome do Senhor Jesus. Eu já tomei posse. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo, eu já recebo. Já deu tudo certo. Eu nunca vou desistir, meu Senhor, da minha bênção. Porque eu creio que eu já tomei posse. Eu não vou desistir. Eu vou testemunhar coisas grandes para a glória do teu nome, meu Senhor. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E esse Deus que eu tenho crido é poderoso. Ele cura. Ele liberta, Ele transforma. Ele consola. Ele prospera, Ele abre portas que o homem não poderia abrir. Porque para Ele nada é difícil, impossível. Grandes coisas Deus tem para você. E já te pertence. Saiba esperar. Já é seu esse milagre. Em o nome do Senhor Jesus. E que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor.
Diga bem forte, a vitória é nossa. Em o nome de Jesus. Bom dia a todos e até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Anote este e-mail: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Mande sua mensagem: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Se você deseja se comunicar com o pastor Sandro Diniz, anote este e-mail: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Vou repetir: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Ou então visite a nossa página pela internet, pelo www.igrejavidacristã.com.br. A Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz.